Beneil Dariush lutaria com Charles do Bronx no UFC 288, mas isso não vai mais acontecer porque o Charles do Bronx se machucou. Mas o Beneil Dariush, em entrevista ao canal The Shimo, revelou que essa luta com o Charles do Bronx não está cancelada, e sim vai ser reagendada. Isso mesmo, palavras do Beneil Dariush, revelando que o UFC planeja reagendar essa importante luta no peso leve do UFC para essa data. Não está oficializado ainda, mas é o próprio Beneil Dariush que está dizendo o seguinte. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu estava realmente chateado. Essa não é a nossa primeira reserva de luta. Deveríamos ter lutado já. Originalmente, uma vez, foi oferecido para Charles do Bronx e acho que ele disse não. Então, houve uma segunda vez em que Charles do Bronx aceitou e depois desistiu, foi lutar contra Tony Ferguson. Acho que essa é a terceira vez, então estou frustrado nesse ponto e estava ansioso para lutar no dia 6 de maio, mas parece que o UFC quer adiar isso. O UFC disse que quer adiar a luta para o dia 10 de junho. A propósito, ainda não tenho contrato. Então, não tenho certeza se é certo. Mas foi o que o UFC me disse e que quer fazer, dia 10 de junho. No começo, eu não estava pensando nisso, porque e se esse cara desistir de novo? Mas então, eu disse algumas coisas para o UFC. Se Charles do Bronx desistir de novo, eu quero a chance pelo cinturão. E basicamente pedi um aumento salarial também. E o UFC concordou com as duas exigências. Foi basicamente isso. O UFC concordou com essas duas coisas. Então, se Charles do Bronx desistir, ganho a chance pelo cinturão. Foi o que o UFC disse. É difícil dizer não ao UFC e a isso, porque o UFC parece que, da parte deles, está fazendo tudo para que essa luta aconteça. Então eu disse sim, faremos isso. Vamos lutar no dia 10 de junho. Eu concordei em enfrentar Charles do Bronx no dia 10 de junho e tenho algum tipo de seguro caso Charles do Bronx desista. No momento, vou ser adiado para o dia 10 de junho. Então, aceitei lutar com Charles do Bronx e tenho que descobrir o que vem depois disso. Beneil Dariush deixou bem claro aqui a sua insatisfação com o Charles do Bronx, que não luta com o Beneil Dariush, pelo menos nessas duas oportunidades que o Beneil Dariush mencionou. Na primeira, o Charles do Bronx chegou a explicar que estava com problemas familiares e agora lesiona. Então, é uma luta importante para o peso leve do UFC que não acontece de acordo com o Beneil Dariush. Repito, vai ser remarcada, mas enquanto isso, você entende a frustração do Beneil Dariush, porque ele, com uma sequência enorme de vitórias, já se diz pronto para disputar o cinturão do peso leve do UFC. E, inclusive, tem até o apoio dos demais competidores do peso leve do UFC. Ele, sabendo da importância dessa luta com o Charles do Bronx, ter a notícia de que ela foi novamente cancelada e agora por ele remarcada, meio que é frustrante, porque o lutador quer porque quer enfrentar o Charles do Bronx de uma vez por todas e, vencendo, acabar com qualquer dúvida e lutar pelo cinturão do peso leve do UFC. O Beneil Dariush é um dos lutadores mais injustiçados dessa categoria. Acontece com o próprio Beneil Dariush o que o pessoal e o próprio Charles do Bronx reclamava antes, de que o Charles do Bronx tinha a sequência de vitórias, mas não conseguia, de jeito nenhum, lutar pelo cinturão. Foi com muito esforço e trabalho que o Charles do Bronx furou aquela bolha dos lutadores populares do peso leve do UFC. E o Beneil Dariush busca justamente isso. Mas, para isso, ele tem que lutar com o Charles do Bronx e essa luta está meio que fadada a não acontecer. Vamos ver se, de fato, ela sai do papel agora e se essa previsão do Beneil Dariush de lutar em junho se concretiza, porque é como o próprio Beneil Dariush falou, é um acordo que ele teve com o UFC, mas não há contrato por parte do UFC e nem anúncio oficial por parte da organização. É uma sinuca de bico. O Beneil Dariush, nessa conversa, gostou dos termos que o UFC lhe ofereceu para ter essa luta com o Charles do Bronx remarcada, mas em se tratando de UFC e colocando o Beneil Dariush de um lado e lutadores populares do outro,
é complicado sempre para ele lidar, se equiparar a esses competidores nesse quesito fama, popularidade, status. É uma sinuca de bico para Beneil Dariush, mas ele está disposto a vencer primeiro os Charles do Bronx para aí sim ver o que acontece depois, mas ele não vai desistir. O sonho dele é lutar pelo cinturão, ser campeão do peso leve do UFC e se mostra disposto a enfrentar o Charles do Bronx em junho. Uma pena, essa luta já era para ter acontecido, sim. A reclamação do Beneil Dariush, a insatisfação do Beneil Dariush com o Charles do Bronx é até meio que válida, porque é muito frustrante você ter uma nova luta marcada com o lutador e não acontecer, ficar só no papel. Será que dessa vez Beneil Dariush e Charles do Bronx vão lutar? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e sua inscrição no canal.